contextualizar o texto. Mas Platão e Sócrates, eles se afastam desse tipo de amor. Eles falam que esse amor é mais focado no prazer, e o amor tem que ser focado mais na alma da pessoa. Então, o livro é feito em forma de diálogo. Platão, ele escrevia diálogos, no começo ele escrevia diálogos não repetindo o que Sócrates dizia, mas tentando como se fosse capturar o pensamento dele. Então, muitos diálogos, na verdade, os diálogos não são repetição de diálogos que Sócrates teve de fato. Os diálogos que focam mais no Sócrates mesmo, no Sócrates histórico, a maioria eles acabam em aporia. Aporia é quando ele desconstrói o conhecimento que a pessoa já tem, mas não constrói outro junto, né? É uma forma de desfazer os preconceitos. E a dialética, que é a forma que eles usam, a pessoa vai subindo de nível. Você vai conversa com a pessoa. Então, a pessoa com quem está dialogando, né, o aprendiz, ou às vezes até o próprio professor, ele captura o que ele pode do diálogo. Só que talvez no futuro ele reflita sobre esse diálogo e tire mais coisas dele. E também é assim os próprios diálogos de Platão. Eu já li a República mais de 15 vezes. Eu li 2 traduções para o inglês e 3 traduções para o português. E assim, eu não estou nem perto, né, de entender tudo que contém na República, mas sempre a gente vai aprendendo um pouco mais. Gente, se vocês quiserem fazer qualquer comentário, intervir, fiquem à vontade, tudo bem? Então agora, Ah, pode falar. tá, o banquete, né, a gente teve um pouco de dificuldade, porque muitas pessoas não têm experiência com os textos de Platão. Então vou fazer um breve resumo aqui. Né, o diálogo começa, Sócrates e Fedro estão caminhando, saindo de Atenas, eles caminham, né, num dia ensolarado, caminham pela estrada e vão para um bosque. Fedro conta para Sócrates que ele passou a manhã na casa de Lísias e ele leu um discurso que Lísias fez sobre o amor. Então, no discurso, Lísias defende que se uma pessoa bela, né, no caso, o Fedro era um jovem belo e tinha muitos pretendentes. Então, se uma pessoa bela, jovem, tem vários pretendentes, Lísias defende que ele deve ficar, né, se juntar com uma pessoa que não tem, que não é apaixonada por ele, porque a pessoa apaixonada, né, aquela pessoa louca por amor, ela é capaz de fazer tudo, tem aquela paixão, aquela energia, só que essa energia passa e depois não tem nada, né? E se a pessoa tem essa intensidade para com você hoje, amanhã ela pode ter essa intensidade para outra pessoa. Então, Lísias defende que a gente deveria ficar com pessoas que só gostam da gente, não que amam. Né? E ele faz o discurso. Aí Sócrates, uma coisa importante, sempre que Sócrates fala, ele é muito irônico. Então, a gente tem que ficar muito atento para tudo que Sócrates fala. Que ele começa elogiando Lísias, mas na verdade ele vai desconstruir o discurso inteiro de Lísias. Então, em seguida, Sócrates faz o próprio discurso dele, né? Ele fala que é um discurso que ele tirou de outro Fedro, o Fedro da cidade de Mírina, eu acho que é, e ele faz algumas colocações sobre o amor. Ele fala que existem 2 tipos de amor, que tem, na verdade, de todas as virtudes. Se você está com fome e você come para saciar a sua fome, você está agindo de forma boa. Agora, se você come desenfreadamente, come muito doce, açúcar, come muita carne, por exemplo, você está agindo de forma intemperada, né? Você está sendo um glutão, não só comendo para saciar a fome. Então ele faz um, fala de algumas questões nesse sentido de temperança e intemperança,
Né? E ele fala que o amor que o Lísias descreve não é um amor verdadeiro. Aí ele está no meio do discurso e Sócrates para, de repente, de fazer o discurso. E ele fala que ele também não concorda com esse segundo discurso, né? Que ele teve uma voz que falou para ele não fazer esse discurso e que ele ofendeu Eros. Eros é o deus do amor. Então ele se retrata do discurso que ele estava fazendo e ele começa a fazer outro. No outro discurso ele fala, por exemplo, do mito da alma, né? Que é um mito importante que depois eu volto. Aqui também ele fala sobre ditirambo. Os ditirambos, para quem não sabe, são os tipos de verso que eles usavam na tragédia, que é diferente do verso heróico, né? E também uma coisa bem interessante, ele começa o discurso dele com uma evocação que eles usavam na tragédia. Deixa eu só ver se eu acho aqui rapidinho. Que ele fala aqui, né, na versão que a gente está usando, na página 83, capítulo 14, vinde, musas sonoras, quer sejais assim chamadas pela qualidade de vosso canto, quer provenham dos sonorosos lígures, semelhante qualificativo. Cooperai comigo no discurso, que este excedente moço me força improvisar, para que seu amigo, que antes já lhe parecia tão sábio, mais sábio ainda se lhe impõe a admiração. Então, quando ele fala isso, né, não é por acaso, ele está imitando, de certa forma, os poemas trágicos, fazendo uma referência aos poemas trágicos. Então, continuando, eles falam sobre o amor como loucura ou inspiração divina, e também da arte sobre como inspiração divina. Eles falam da origem da escrita, origem da alma e da encarnação, e características de um bom texto, né? Parece que é um texto, o Fedro parece que é algo bem solto. Na Idade Média, eles falavam que o Fedro era o primeiro diálogo de Platão, porque era o mais bagunçado, né? Mas a verdade não é isso. É um texto muito bem elaborado, pelo contrário. Ele tem, uma das interpretações é que é uma crítica aos sofistas. Esse discurso de Lísias, pelo que eu li, é um discurso verdadeiro, realmente escrito por Lísias, né? Tem muita coisa que Platão inventa. Agora, esse discurso não, esse discurso é um discurso verdadeiro que ele pegou para criticar. Então, do começo ao fim, o Fedro o objetivo é mostrar a beleza, não só discorrer sobre a beleza. Então, é um discurso, um livro muito bem escrito. Algum comentário, alguma observação? Ok. Agora eu vou falar de alguns. Oi? Eu iria fazer uma pergunta. Sim, fica à vontade. Eu até fiquei curiosa quando ele disse que ele desrespeita Eros. O que exatamente ele tinha falado para que foi um desrespeito? Eu não entendi bem. Porque ele fala que os amantes. Vou procurar aqui, mas ele fala que os amantes agem de forma não muito boa, portanto, de forma bem. Posso tentar responder essa, Pedro? Sim, fica à Por vontade. favor. Porque é o seguinte, ele coloca no primeiro discurso que o amor seria como se fosse uma doença, patos de Hum, paixão, hum, e o amor é colocado de forma pejorativa. E ele faz esse discurso colocando o amor como se fosse de uma forma, uma coisa sempre negativa, no sentido de paixão, no sentido de doença, que é o patos, né, de patologia. Aí, quando ele atravessa o rio para ir embora, ele disse que se cansa daquilo e ele ouve a voz do Daimon, que adverte ele que teria sido Eros que alertou Sócrates, e ele volta com medo, porque ele fala lá que ele tem medo de Eros. Ele volta com medo e faz um outro discurso falando sobre as grandes coisas que só são conseguidas por aqueles que estavam amando. E por isso que quando ele vai atravessar, ele sofre uma advertência porque Sócrates teria ofendido a Eros. E o Daimon, vendo os deuses, a voz dele avisa, e ele volta com medo
para fazer um novo discurso já elogiando a Eros. É isso. Muito bom. Entendi agora. Vou, Obrigada, gente. vou aproveitar o gancho aqui e já comentar aqui uma relação muito grande com o Fedro, né, e os diálogos Ion e a República. Então, em Ion, eu acho que tinha uma especialista aqui que estava estudando Ion, né? Se quiser se manifestar, fica à vontade. Eu vi lá no grupo, mas foi bem rápido, não deu tempo de ver com detalhe quem era. Mas no Ion, o que ele fala? Tem o mundo das ideias, né, que Platão defende, que ele discorre sobre. Então isso seria um mundo superior. O nosso mundo é um mundo inferior, é uma cópia do mundo das ideias, ou do mundo perfeito. Então, esse mundo já não é um mundo perfeito, já é uma cópia. O objetivo do filósofo é buscar chegar a esse mundo perfeito, através da dialética, através da filosofia. Inclusive, o mito que aparece nesse livro sobre os cavalos é isso, praticamente. Eu acho que eu não falei sobre esse mito, né? Então, vou explicar aqui rapidinho o mito dos cavalos. Ele fala que nossa alma é conduzida por cavalos. Então, os cavalos de má qualidade, que ele chama de mestiços, eles sempre tendem a descer para a terra. Agora, o cavalo dos deuses, ele se mantém no alto, no mundo superior, e eles contemplam as ideias diretamente. Então, os deuses estão sempre lá, caminhando nesse mundo superior, e nós estamos sempre descendo para a terra, né, que tem a ver com a encarnação da alma. Agora, o filósofo, ele quer subir para o mundo dos deuses, né, o mundo das ideias. Só que ele tem um cavalo bom e um cavalo ruim. Então, um cavalo puxa para cima e o outro cavalo puxa para baixo. Então, ele vê o mundo das ideias, contempla as ideias, só que ele cai, volta para a Terra e ele é reencarnado. Então, né, esse mundo é uma cópia do mundo das ideias. Aí no Ion, Platão fala que a arte é uma cópia desse mundo. Então a arte é uma cópia de uma cópia, porque o nosso mundo é uma ilusão, já é uma cópia. E tinham poetas, estou esquecendo o nome deles, mas os poetas, igual Ion, eles memorizavam textos famosos, especialmente de Homero, e eles iam para a praça pública, para festas, e declamavam esses, rapsodos. E eles declamavam os poemas. Então, Ion era um dos rapsodos. E o que Platão fala? Ele fala que o rapsodo, ele está copiando uma obra que não era dele. Então, quando o rapsodo ia em público e cantava versos da Ilíada ou da Odisseia, ele estava copiando a arte que era uma cópia do nosso mundo, que era uma cópia do mundo verdadeiro. Então ele era um copiador em terceiro grau, né? Ele ofende Ion, né? O cara nem percebe, tá engraçado. Mas enfim, ele fala isso, ele critica a arte, né? Ele é muito... Sim? Eu tenho uma pergunta em relação a esse papel da reencarnação para Platão, Sim. porque eu queria saber se a gente realmente pode levar a sério essa crença mitológica de Platão, que realmente existe uma reencarnação em que nós temos acesso aos mundos das ideias, ou se isso não seria tipo quase como uma alegoria, como foi o mito da caverna, para justificar a universalidade dos conceitos, fazendo tipo uma leve semelhança em Aristóteles e Kant. Olha, esse tema Platão traz de volta várias vezes. Então, primeiro eu vou falar sobre o mito em Platão. O mito em Platão não é o mito da tradição. Não é a mesma coisa que, por exemplo, a Ilíada. Então tem vários mitos na Ilíada. Esses mitos as pessoas acreditavam, eram como se fosse a religião delas. Platão,
o objetivo do mito em Platão é outro. O objetivo do mito em Platão é fazer um discurso, trazer uma verdade que não tem como você explicar com palavras. Então ele vai tentar chegar a essa verdade através da intuição. Então o mito tem sim um caráter pedagógico e filosófico, mas não significa que ele acredita literalmente nisso. Ele não precisa acreditar literalmente que existem cavalos conduzindo nossa alma. Isso a gente tem que interpretar. Só que o problema é esse, né? Tem várias interpretações. Eu, por exemplo, uma interpretação possível seria como instintos. Nós temos instintos ou alguma coisa nos puxando para voltar para a Terra, para ser reencarnado. Mas nós também temos um instinto para evoluir, para subir. Agora, a questão da alma, eu acredito sim, ele faz várias referências sobre a alma. Ele talvez não acredite exatamente o que ele falou nesse mito, mas é uma questão recorrente. Ela aparece, por exemplo, no Fédon. Por que Sócrates não tem medo de morrer? Por que ele aceita beber veneno, né, cicuta, eu acho? Por que ele aceita beber o veneno sem receio? Porque ele acredita que a alma dele é imortal. Agora, ele acredita que a alma dele vai lá subir em cavalos, literalmente? Não necessariamente. Mas ele faz um discurso inteiro sobre a imortalidade da alma no diálogo Fédon. E é uma questão que volta em vários diálogos. E só para fazer aqui um gancho também, na própria República ele fala que ele é um iniciado aos mistérios. E os mistérios, eles acreditavam na imortalidade da alma. Né, se você quiser, depois eu posso passar algumas sugestões de leituras. Mas respondendo à pergunta... Sim. Se não me falha, a memória são os mistérios órficos, né? São os mistérios que eles recebiam lá na Grécia antiga, Sim. que até Pitágoras. São esses mistérios, e para esses mistérios há a reencarnação, né? Claro. Sim. Então, eu, pessoalmente, a gente sabe que Platão foi para o Egito 7 vezes. Eu, pessoalmente, acredito que ele também era iniciado nos mistérios egípcios. Né? Você não vai para o Egito, arrisca perder sua vida lá num barquinho de madeira, só para ver as pirâmides 7 vezes, né? Mas isso é uma crença pessoal. isso Tá. parece bem Tinha claro em alguma Platão. coisa a ver com Hermes Trismegisto por aí? O quê? Tinha alguma coisa a ver com filosofia hermética? Então, não tem nada diretamente. Inclusive, só para informar, é o próximo livro que nós vamos ler, tá? O Kybalion. Mas, assim, já passa da filosofia, né? Não tem como eu afirmar como filósofo que Platão era iniciado e que Platão seguia a filosofia do Kybalion. Agora, eu vejo muita relação, né? Num nível bem subjetivo, mas eu vejo. Posso só concluir uma coisinha, Sim, Euclides? fica à vontade. Parece que na sétima carta, o Platão fala que nada do que ele escreveu serve apenas para a pessoa desenvolver o seu próprio caminho. Ele diz que nada do que ele escreveu deve ser colocado de uma forma como se fosse uma verdade. É como Euclides disse, é uma forma de expressão filosófica. Aí ele diz que a obra dele serve para que a pessoa guie seus próprios passos. Ele não se coloca como uma verdade absoluta, ele se coloca como um filósofo, como Euclides falou lá. Na sétima carta ele diz isso, para a pessoa não literalizar as coisas que ele fala. É isso. Ok, então voltando aqui ao Ion, né, o Ion fala também de outro tema importante aqui para o Fedro, é da inspiração divina. Então ele fala que é como se fosse uma corrente, né? No começo tem a musa, ela vai inspirar o poeta, que vai inspirar o rapsodo, enfim, aí tem esses elos. Então o que acontece na República? Na República, Platão expulsa os poetas da República dele. Ele fala que os poetas não podem entrar na República dele. Eu tenho até aqui uma passagem que eu marquei.
A versão é essa daqui, da Fundação Calouste. Então ele fala: logo, quanto a estas questões, estamos, ao que parece, suficientemente de acordo, que o imitador não tem conhecimentos que valham nada sobre aquilo que ele imita. Então ele fala, né, o poeta, ele não tem conhecimento, ele não sabe nem o que está falando, ele está recebendo alguma inspiração, mas é uma imitação. Então, o imitador não tem conhecimentos que valham nada sobre aquilo que ele imita, mas que a imitação é uma brincadeira sem seriedade. E os que se abalançam à poesia trágica, em versos iâmbicos ou épicos, são eles todos imitadores. Então é isso, ele fala na República, né, ele tem um certo desprezo pela poesia. Só que, quem já leu Platão sabe, ele é um poeta. Antes de conhecer Sócrates, ele era um poeta, né, ele escrevia versos mesmo, e os livros dele são muito filosóficos. É a 602C, salvo engano. Isso, 602B, é o final da 602B. Vou só continuar aqui, né, a relação com o Ion. Então tem essa questão da arte. No Ion ele fala que o poeta é um imitador, e na República ele expulsa os poetas. Só que aqui no Fedro, ele, para mim, é uma forma dele reabilitar a poesia. Ele fala agora que a poesia não é só algo que a gente não sabe de onde vem. Agora ele está falando, olha, tem uma inspiração divina. E é assim que ele explica a poesia, é uma inspiração. Então ele meio que reabilita a poesia. E ele fala depois, no Fedro, que os poetas, eles podem, né, fazer parte da sociedade se eles se conformarem a algumas regras, que não é muito bem assim que a arte funciona, né? Eu sei que tem algumas pessoas de letras aqui, a arte não se subordina ou a questões políticas ou filosóficas, mas enfim, ele traz essas questões. Assim, a questão da oralidade, né, que o Vini perguntou, antes de entrar nessa questão especificamente, para Platão e Aristóteles, a linguagem tinha uma relação direta com a verdade. Hoje em dia, né, por causa de Heidegger, Heidegger, por exemplo, fala que a verdade é proposicional. Então, se eu tenho aqui um livro, o livro, a palavra livro não é uma palavra que existe por si só, ela tem uma relação com o que nós entendemos. Só que o livro não diz nada, é só uma palavra. Agora, o livro é azul, é uma proposição. Então, isso pode ser verdade ou falso. Se eu falar o livro é rosa, então podemos falar que é falso. Se eu falo o livro é azul, é verdadeiro. Né? Então, Heidegger, ele caminha nesse sentido, que a verdade é proposicional. Agora, para Platão e Aristóteles, a verdade era a própria linguagem. Então, se eu falo que o livro é azul, eu estou falando a verdade. Agora, se eu falo que o livro é vermelho, eu estou errado. E isso é muito pesado porque ele usa isso para, né, denegrir, de certa forma, os sofistas. Ele tinha um desprezo muito grande pelos sofistas, muito mais do que os poetas. E a relação oral, o que era o diálogo? A gente tem uma pessoa que está falando e uma pessoa que está ouvindo. Quem está falando sabe com quem está ouvindo. Então, ela comunica o que ela acha adequado. Agora, se você escreve, tem um grande problema. Essa escrita pode cair em mãos erradas. Né? Por exemplo, a professora Lucia Helena, né, ela fala, olha,
era mais proveitoso para a humanidade que o Hitler não tivesse nenhum conhecimento, que ele não soubesse nada sobre guerra, nada sobre política, nada sobre retórica. Isso teria sido muito mais proveitoso para a humanidade, né? Então é isso, quando a gente escreve, a gente corre o risco do conhecimento chegar a pessoas que não são dignas, que não estão preparadas para o conhecimento. E também, o que mais que eu ia falar sobre a questão escrita? Ah, sim, Derrida. Você quer falar, Maria Eduarda, sobre o Derrida? Então, na verdade, eu só fiz esse comentário porque no semestre anterior eu peguei uma matéria sobre ele e achei muito interessante sobre isso, mesmo eu ainda não tendo estudado algumas coisas sobre a linguagem, até mesmo sobre Heidegger, Aristóteles, eu estou um pouco mais apegada justamente à filosofia antiga. Mas eu achei interessante o que você estava falando, e aí, pelo pouco conhecimento que eu obtive no semestre anterior, eu achei legal poder fazer esse link. Mas eu não acredito que eu tenha um conhecimento mais aprimorado para poder Entendi. acrescentar. Mas obrigada. Tudo bem. Não, eu acho que é difícil alguém ter um conhecimento sobre todo mundo, né? Mas a questão da escrita, eu acho que era isso. Aí tem coisas que nós vamos aprofundar mais na leitura, né? Hoje é só uma introdução. Tem muita coisa também que eu não... Posso fazer uma observação também sobre esse Sim? ponto? Coisa rápida. Parece que é no Fedro por aqui que ele fala do. Em algum momento estava procurando, não achei, que ele fala sobre aquela conversa com um rei, onde ele diz que a escrita faria mal para os homens, porque os homens deveriam memorizar os diálogos, e que o uso da escrita isso está em algum momento eu procurei, não achei, que o uso da escrita ia fazer com que os homens não desenvolvessem a capacidade de reter de cor significa de coração, né? A sabedoria. Um motivo, talvez, pelo qual Sócrates também não tem escrito nada, né? E os Uhum. poetas memorizavam, porque isso, na verdade, era ter a coisa de cor era uma virtude, e escrever era considerado uma atividade menor. Isso daí ele dá a entender, o rei dá a entender com este sábio que aparece aqui no Fedro. Uhum. A escrita tem esse aspecto nocivo. É isso. Sim. Engraçado porque logo nos primeiros semestres da faculdade eu li um texto muito bom sobre mitologia. E não só sobre mitologia, mas falava justamente sobre o nascimento da filosofia a partir da mitologia. E lá falava algo muito interessante sobre os principais fatores que fizeram surgir a filosofia, que é justamente a cristalização da palavra na escrita. Ou seja, a escrita foi o principal motor que gerou a filosofia. Por quê? Porque quando tu recebe uma coisa pela linguagem oral, tu não estás mais propenso a fazer uma crítica baseada na palavra de quem fala. Quando a palavra está cristalizada, tu tem que procurar, fazendo anamnese, né, como o Sócrates falava, buscar o sentido real daquela palavra. Tu tens que caçar o que o autor quis dizer. Fora que quando tu está falando, isso é mais fácil de ser entendido. E parece que aqui é o inverso. Parece que justamente a escrita que profana, é a escrita que traz uma má interpretação para a realidade. Eu fico pensando, os filósofos antigos eles tinham uma tendência de falar e discutir filosofia mais abertamente. Hoje, desde a modernidade, eu vejo que nós temos uma tendência mais de ler do que mesmo discutir, sabe? E é interessante pensar que a filosofia, ela parece, não sei se eu posso falar desse jeito, muito mais idealista do que era antigamente, apesar de toda a relação de alma e corpo que a antiguidade tinha. Sim. Inclusive, essa questão da linguagem, né, os celtas, eles também acreditavam disso, né? Eles não escreviam nada, tinha várias culturas que acreditavam que a palavra tinha uma certa magia. Quando você escrevia, você excluía essa capacidade mágica que a linguagem tinha. Ok. Também sobre a linguagem, tem uma filósofa que ela ainda está viva, inclusive, né, que a gente está tão 2.500 anos atrás. Tem uma filósofa, a Bárbara Cassam, uma filósofa francesa, que ela vai tomar uma postura diametralmente oposta a Platão e Aristóteles. Né, ela
toma partida, ela toma o lado dos sofistas. Ela fala que, na verdade, os sofistas estavam errados, que a linguagem, né, é bem interessante. Depois a gente fala um pouco mais sobre ela, mas só para deixar registrado aqui que tem também essa outra filósofa, inclusive que tem uma relação muito boa com o Brasil. Ela é uma filósofa francesa, mas ela vem muito para o Brasil para fazer palestras. Ok, gente. Ela é excelente. Alguém mais quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? Então, sobre a Bárbara, né, eu até li o texto que você me passou dela, né, um artigo, um trecho, e ela fala que Platão, ele dizia que as línguas são as roupas dos conceitos e a roupa pouco importa. Então, para Platão, as palavras não eram mais importante, o modo como era dito, mas sim o sentido. Até mesmo como o Euclides falou no mito dos cavalos, né? O mais importante não é o literal, mas sim o significado por trás disso. E isso vai totalmente contra os sofistas, porque eles já tinham uma valorização das palavras, né? A forma como se usava as palavras para vencer um argumento. E o relativismo da verdade, porque para Platão era quase uma heresia, né? Uhum. Sim. Ok. Ninguém mais quer fazer alguma colocação, pergunta? Uma colocaçãozinha bem rápida, Euclides, só bem rápida. É só uma anotação que eu fiz aqui que eu queria falar. É coisa simples, é só para dizer que o Fedro, ele tem uma coisa importante, uma passagem que diz, que Sócrates diz, que as árvores não me ensinam nada, quem me ensinam são os homens. Porque o Fedro, ele é um dos poucos diálogos onde o Sócrates sai de Atenas e vai conversar lá na natureza com uma única pessoa, e ele diz por que ele não vai para a natureza. Isso é uma crítica também aos pré-socráticos, que tinham uma filosofia voltada para a natureza. Tem uma grande ironia de Sócrates quando ele diz: as árvores não me ensinam nada, só os homens me ensinam. Esse diálogo, tudo isso que a gente está falando, ele utiliza a ironia para soltar esse pequeno gancho quando ele sai e vai para a natureza. Esse é um traço do Fedro muito característico. Esse negócio dele ser o único diálogo onde ele faz praticamente fora de Atenas e faz essa crítica a estar longe dos homens. Era isso. Alfredo, você tem licença, Vitor. Você tem a citação? Isso é logo no começo, né? Sim, é logo no começo. Logo no começo. Pode falar, Vitor. Esse é um dos pontos que marca Sócrates como o primeiro filósofo humanista, não é? Exato. É a virada Antropológica. É a virada antropológica, que é justamente o fim da cosmologia, né? Dos pré-socráticos. E a filosofia se torna agora voltada para o homem. E essa frase do Sócrates é uma flechada assim no alvo que ele solta, né? Que as árvores não me ensinam, quem me ensinam são os Sim. homens. É uma flechada que ele deu lá na cosmologia. Tem uma frase no banquete, né, que eu acho que é Apolodoro, não lembro, o banquete está ali, depois eu vejo, mas chega, né, um outro convidado no banquete e ele fala: vocês estão conversando com Sócrates? Olha, se vocês querem saber a verdade, é exatamente o oposto do que Sócrates falou. Então, mas isso tem uma certa verdade, né, que Sócrates, ele era muito irônico. Então, assim, na leitura, é muito bom ficar muito atento, né? Isso. Ele chega elogiando, nossa, eu nunca tive a oportunidade de falar com uma pessoa tão sábia, tão inteligente, assim, tão, não sei se tenho condições de responder a tal. Você já pesca que lá vem merda. Desculpa. Não, no banquete, né, depois que o Agatão acabou de ganhar um prêmio, e eles estão comemorando. O banquete é a comemoração do prêmio de Agatão. Então, Agatão faz o discurso sobre o amor, aí Sócrates vai e fala: nossa, realmente, eu não sei se eu tenho condição de falar depois dele. O discurso foi muito bom, só que eu pensei que o objetivo do discurso era falar a verdade. Tipo, né, tudo que você falou é mentira. Era o chato da Grécia, era o chato. Né?
Inclusive, Nietzsche fala que não foi por acaso, né, que ele foi condenado à morte. Exatamente. Pois é. Engraçado que ele faz essa piada, sendo que o discurso de amor que ele faz no banquete nem é dele, né? É da Diótima, supostamente. Sim, isso é meio assim. Tenho que pesquisar mais a respeito, mas muitos dos discursos dele ele atribui a outras pessoas. Né? No próprio Fedro, os 2 discursos ele fala que foram de outras pessoas. Então, assim, essa questão é meio polêmica, se era ou não Sócrates, ou Diotima, ou o próprio Platão. Então, e ele fala, né, não tem como a gente saber se foi Sócrates, Diotima ou Platão. Voltando, né, sobre o que o Alfredo falou, no banquete eles falam, olha, Sócrates só saiu de Atenas 2 vezes, e foram as 2 vezes para lutar em guerra. Então, no Fedro ele já começa fora de Atenas. E como que eu interpreto isso? Eu interpreto isso como Platão, não como Sócrates, o Sócrates histórico. Então, para mim, é Platão já se afastando do que ele tinha falado anteriormente, nessa questão da república, mesmo o mito da alma, se a gente comparar o mito da alma no Fedro com o mito da alma no Fédon, são mitos bem diferentes. Então, para mim, é como se Platão estivesse voltando atrás e olhando para ele mesmo e reformulando algumas teorias dele, que, inclusive, se a gente considerar que o Fedro foi depois da República e depois do banquete, ele seria o momento a partir de qual Platão começa a reformular a teoria dele, que ele faz, por exemplo, no Teeteto ou no Parmênides, no diálogo Parmênides, que ele reformula várias das teorias dele. Beleza. Vini, quer falar alguma coisa? Fazer alguma colocação? Então, seria nessa questão que eu estava comentando aí no bate-papo, da questão de alguns historiadores colocarem os sofistas como o início do humanismo grego. Beleza. Gente, era isso que eu tinha a falar, né? Quando a gente leu o banquete, a gente teve um pouco de dificuldade, até pela dificuldade do próprio texto, né, de entender. Então, o objetivo hoje era trazer uma introdução para, pelo menos, a gente conseguir entender o texto no livro literal, e a gente vai aprofundando, né? A gente conversa nas reuniões. Eu queria saber como vai ser essa dinâmica mesmo, esse método, porque, assim, hoje, como foi a introdução, a gente só discutiu basicamente sobre algumas ideias gerais sobre Platão, nós tivemos algumas opiniões diferentes a respeito de mitologia, Sócrates, e tivemos uma discussão sobre filosofia grega em geral. Nós não lemos propriamente o texto, eu quero saber como vai ser. Tipo, a gente vai debruçar páginas para ler esse capítulo, nós vamos ler juntos, todo mundo lerá e vai chegar aqui já com o texto lido na cabeça para a gente debater. A gente acabou de ler o Dhammapada. O Dhammapada a gente conseguiu ler quase o livro todo. A gente chegava, lia e discutia. Eu acho que o Fedro vai ser muito grande para a gente ler tudo. Então, a gente vai por capítulos. A gente divide aqui as páginas, a gente combina quais páginas vamos ler, aí no dia a gente pode falar, aqui no capítulo tal, e a gente vai lendo e discutindo, mas não vamos ler o livro inteiro, senão não vamos ter tempo. Eu acho que ficou muito bom dar uma Dhammapada, e, por exemplo, a gente pode pegar um capítulo e selecionar o que seria uma parte importante dele, como, por exemplo, eu sei que é aqui no Fedro que começa, que está o famoso amor platônico. E tem um momento em que ele fala disso. E a gente poderia pegar o trecho como esse que eu separei que as árvores não ensinam, assim como esse outro aqui, por exemplo, que ele diz que nós são as fábulas que investigam, é a mim mesmo. E assim a gente pega um trecho, alguém fala e conversa do trecho, e parte para outra. Infelizmente é o que dá para fazer, mas ainda é bastante coisa. Porque o Dhammapada ficou muito bom, porque eu não conhecia Dhammapada.
E foi muito legal da última vez, porque o Euclides falou o trecho, as pessoas conversaram, e eu aprendi, funcionou, achei que foi legal. Sim. Maria Eduarda? Oi, eu cheguei a comentar no WhatsApp, né, de que eu não tenho muito hábito da leitura, mas o que acontece? Eu entrei num grupo recentemente também sobre a Ilíada, e no caso esse seria o meu segundo grupo participando, e eu nunca nem tinha passado pela minha cabeça como que seria essa questão, né, de grupos, como que eles funcionavam e tudo mais. Sendo que lá a Ilíada com certeza é um livro bem grande, né? Mas o que a gente tem feito? A gente se encontra aos sábados, geralmente por volta de 1h30, 2 horas no máximo. A gente sempre respeita o horário. E aí a gente faz isso. Tem uma pessoa que vai lendo, nós vamos acompanhando. Daí ele também não se importa de ser interrompido, falar sobre algum tema durante a leitura. Mas a gente costuma usar bastante bate-papo para estar, né, se referindo a essas coisas. E aí ele está sempre compartilhando a tela também com o texto. Então, quando eu vi o grupo pelo Facebook, eu imaginei que pudesse ser mais ou menos assim. Mas pelo que eu entendi, não. A gente vai fazer a leitura e aí nos encontros nós vamos debater sobre ela, né? Foi o que eu entendi. Mas a maneira que eu estou fazendo com outro grupo está sendo muito boa para mim, pelo menos justamente por isso. Está sendo meio que uma motivação, sabe? De estar lendo e tudo mais. Então, realmente, eu estou entrando aqui, vocês já estão com um grupo aí bem mais avançado do que agora, do que esse meu início. Mas eu só queria realmente entender isso, porque para mim tá realmente funcionando. A gente lendo no mesmo dia, todo mundo junto e compartilhando as ideias, né, as interpretações que nós temos. Mesmo muitos já tendo o conhecimento da obra, que também não é o meu caso. A gente pode tentar. O que meio que preocupou a gente foi a questão do tempo, né? Que a gente já tem uma lista de leitura enorme. A gente Sim. tem o Fedro, o Caibalion, a Apologia de Sócrates, mas a gente pode tentar ir vendo até onde a gente consegue. Claro, sem Eu problemas. Eu acho que se a gente dividir tudo em capítulo, a gente lê partes importantes do texto que são referência ao principal da filosofia de Platão, acho que dá para ler o livro tranquilamente. Eu também não sei muito. Euclides, tu poderias inclusive, desculpa, você estava falando, falei por cima, foi mal. Pode ir, não tem problema. Desculpa, você ia terminar de falar alguma coisa? Não, já terminei, pode falar. Eu ia dizer que o Euclides poderia separar os parágrafos e compartilhar para que a gente pense e pesquise e tire nossas conclusões. E aí, quando vier o grupo, a gente lê o parágrafo e conversa sobre ele. É isso. Beleza. Porque Vini, eu também não sei como funciona. Eu sei, eu já passei por cima da Ilíada e tal. E bem, é um texto realmente, um poema gigantesco, olhar uma análise assim, minuciosa da poesia, se tu for realmente estudar aquilo a fundo, sabe? É tipo um texto tão grande quanto o Inferno do Dante, quanto a Divina Comédia. Só que aí, os textos de filosofia eles não funcionam bem como textos de poesia. Eles são textos assim que são mais longos, que exigem mais análise, etc. E não precisa tanto esse esforço minucioso de cada letra e sílaba de uma poesia, contagem silábica, sabe? Como foi feito. Entendo. será? É porque, no Eu caso, pressuponho assim, né? Eu pressuponho assim. é que esse método de ler capítulo por capítulo, eu fiz isso com a República, num semestre também, com uma professora de antiga. Então, assim, toda semana era um capítulo por inteiro e a gente discutia na próxima. Eu me senti um pouco sufocada, como se fosse uma obrigação terminar de ler para que eu pudesse, de fato, entender, para estar ali ciente do que fosse debatido. Então, algumas vezes eu passei até do meu próprio limite para completar, sabe, essa lição. Mas eu sei que aqui não é uma coisa assim tão burocrática como uma sala de aula, né? Uhum. Mas é só mesmo comparando e até mesmo relatando a minha experiência sobre ambos as Mas vamos minhas tentar, semana que partes. vem, que o que eu fiz, eu dividi o livro em, né, sessões para a gente ir lendo, mais ou menos umas 5 sessões. Se a gente conseguir fazer isso e ler e avançar, então eu acho que a gente consegue ler o livro inteiro assim. Se não, então vai ser um pouco difícil, né? A gente terminar num tempo relativamente razoável para entender, mas também para não demorar muito. Vini, você quer falar?
Sim, sim. Pessoal, nós temos aqui gravados, né, os vídeos, nossos encontros, e acredito que lá tem houve várias formas de fazer essa dinâmica. A gente já leu da Mapada, o Platão a gente leu também, mas a gente já chegou pronto para dialogar. Eu tenho uma dica que eu sempre falo aqui, eu acho que Cíntia pode até reforçar, é de fazer anotações, né, e destacar as partes que a gente que quer falar, que quer debater em cima e trazer para o dia a gente estar pronto. Mas eu acredito que dá para a gente ler, tipo, a obra, né, como vai ser dividida, não ler o diálogo todo, sabe? Que tem coisas aqui que são meio só para conectar um parágrafo com outro, uma fala com a outra, mas sim dá para, tipo, uma fala de Sócrates, que vai uma página inteira, a gente dá para ler, para entender aquela fala, porque pode ser importante, né, a fala de Sócrates, mas pode ficar puxado, questão do horário. Também a gente não tem definido, eu acredito que não, o horário das nossas reuniões, eu acho que é 1 hora e 20 por aí, comparado às demais. E é isso mesmo, fazer anotação, ler, fazer anotação, e a gente tem um grupo também, que a gente divide, né? A gente divide os nossos conhecimentos lá, e a gente coloca artigos, coloca vídeos, e tece comentários, áudio também é possível, para que durante a semana, durante a nossa leitura, também a gente tenha esse diálogo, para não ficar só uma coisa só para segunda-feira, né? Para a gente ficar aqui e dialogar e ficar muita coisa que era programado para uma segunda, ficar muita coisa para outra, e assim ficar mais semanas preso em uma obra. É só uma dica mesmo. Tudo bem? Beleza, tranquilo. Beleza. Então, vamos encerrar por hoje. Semana que vem a gente vai... só deixar aqui. Semana que vem, o discurso de Sócrates começa aqui na página 83. Que é... Então, vamos ler até antes do discurso de Sócrates, né? Que na numeração é a 273A. Então, a gente lê até aqui e a gente discute. A gente pode começar lendo também e ver até onde a gente chega lendo o livro no dia. Uma coisa que eu queria falar, Maria, se tiver dificuldade em alguma coisa, é porque assim, todo mundo que começa no curso de filosofia tem essa dificuldade no ritmo de leitura dos professores e dos próprios alunos. Isso é uma coisa normal, o pessoal lê muito demais. Mas se tiver alguma dúvida, vai botando no grupo, que a gente vai tentando te fazer acompanhar esse ritmo, tá bom? É só para tu não ficar desestimulada com a leitura. Isso. Perfeito, muito obrigada. Me sinto até mais recebida ainda. Aqui, né, eu sou um leitor, eu ainda não sou formado em filosofia, eu leio Platão já faz uns 10 anos, mas não sou formado em filosofia. Mas nós temos o Alfredo, que é formado em filosofia, então ele já é professor, né? Então, se quiser tirar alguma dúvida, já tem um professor aí. Pelo que eu vi, também tinham outros professores no grupo, né? Eu acho que a maioria aqui é discente de filosofia, não é? Faz filosofia, já fez. Ou estuda filosofia. Tem outras pessoas também que não são da área, mas tem muitas pessoas que estão estudando ou já são formadas em filosofia.